Uma boa noite para todos vocês. Tá ligado o microfone? Tá? Então eu que não estou ouvindo aqui na frente. Queria saudar a vocês com a palavra bíblica, dar as boas-vindas a todos que comparecem no culto desta noite e saudá-los com a palavra bíblica do profeta Isaías. Profeta Isaías no capítulo 55. Ou tá baixo o som? Tá baixo. Isaías, capítulo 55. Então, com esta palavra bíblica, eu quero saudar a todos vocês que comparecem no culto desta noite. E lá diz a palavra do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 9. Lá diz a palavra de Deus, versículos 8 e 9. Lá diz a palavra do Senhor: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores, mais altos do que os nossos pensamentos e do que os nossos caminhos. Esse tema vai nos acompanhar nesta noite. Vamos refletir sobre os caminhos de Deus e os atalhos da vida humana e os atalhos do mundo. Os caminhos de Deus e os atalhos do mundo. Aqui nos reunimos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo a presença de Deus aqui conosco, do Espírito Santo de Deus, nos acompanhando e conduzindo em cada momento deste culto, e que também o Espírito Santo de Deus esteja com cada pessoa que estará assistindo o vídeo deste culto em algum momento lá no canal YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, hino de saudação, de boas-vindas, hino número 8 do nosso cenário, o hino número 8. Vamos orar a Deus agradecendo pelas crianças que estão conosco no culto, pela vida delas e pedindo a bênção de Deus para o encontro das crianças. Oremos. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa também neste culto, nesta noite.
Continua, Senhor, protegendo, abençoando e conduzindo a vida de cada uma delas também nos teus caminhos. Abençoa o ensino cristão das nossas professoras. Vamos compartilhar as atividades com as crianças nesta noite também, Senhor. Que o Espírito Santo esteja com elas, abençoando a todas as crianças, as professoras. Também nosso encontro de culto aqui nesta noite. Nós pedimos em teu nome, Senhor Jesus, e te agradecemos. Amém. Bom encontro, acompanhe as professoras. Quem traz os avisos, em nome do presbitério, vai chegando à frente. O presidente da comunidade, a Naira, compartilha os avisos. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, comunidades, as pessoas que nos visitam nesta noite. As ofertas avulsas hoje é nacional, vai para o Fundo para o Trabalho com Jovens. Quarta-feira, oase às 14h30. Quarta-feira, ainda ensaio do coral às 19h30. Sábado não haverá ensino confirmatório, por estarmos em curso em Rio Negro, curso de revitalização de comunidades, né, pastor? Isso. E também quero falar para vocês, quem ainda não sabe, hoje é a nossa promoção de dobradinha e ainda nós temos porções no salão da comunidade ali. Quem não adquiriu a sua pode chegar lá e vai ter umas porções sobrando. E acredito que tem a cirola também. A dobradinha, a porção, o preço de R$35. A cirola, o quilo também é R$35 e tem meio quilo por R$18. O próximo culto será sábado que vem, dia 1º de outubro, às 19 horas, como de costume, culto com Santa Ceia. Agradecendo também ao pastor por nos trazer a palavra nesta noite e a Veridiana trazendo o louvor. Muito obrigada. Seriam esses os avisos. Se o pastor tiver mais algum aviso, pode acrescentar aqui, né, pastor? Obrigada. Valeu, obrigado. Nós tivemos reunião nesta manhã com os pais, com as mães, com os alunos do ensino confirmatório. Somando as duas turmas, temos 17 alunos neste ano, a maioria deles no segundo ano. E planejamos aí, junto com alguns casais da comunidade, um retiro dos confirmandos, que será feito lá na chácara, no sítio, do Neco. E nós estamos então com esses casais aí, 3 casais, mais algumas pessoas que vão nos ajudar, mais o pessoal da família Tino, os irmãos Tino e mais algumas pessoas que vão nos ajudar nesse retiro dos confirmados. Então nós estamos contentes que estão sediando o sítio lá para fazer o encontro. Combinamos aí com os pais que estiveram na reunião, E, se alguém não esteve na reunião e tem filho ou filha no ensino confirmatório, todos estão convidados, tanto a turma do primeiro como também a turma do segundo ano, para esse retiro naquele fim de semana ali, no dia 14 de outubro. Sexta-noite, vamos sair daqui do pátio da igreja às 6h30, se reúne o grupo para sair daqui, para ir até o sítio ali no São Lourenço, e encerra no domingo com o almoço. Então a gente está combinando mais detalhes aí no grupo do WhatsApp, do ensino confirmatório, mas para mais gente ficar sabendo então desta programação especial com os confirmados. E o culto de confirmação neste ano aqui na Vila Nova vai ser no dia 6 de novembro. 6 de novembro, culto de confirmação, às 9 da manhã. Até lá, todos os cultos continuam no sábado, às 19 horas, os cultos normais da nossa comunidade. Também, para quem se interessar de participar no culto de apresentação, um dos candidatos ao pastorado de Rio Negro vai se apresentar no outro domingo, dia 2, no culto de Rio Negro, às 9h30 da manhã. Então, entraram 3 candidaturas. A liderança de Rio Negro teve a reunião lá para fazer uma triagem, quem convidaria como candidato preferencial para esta vaga. Então foi decidido, então, é um pastor de Curitiba, que atende uma paróquia lá de Curitiba, que vai ser convidado para se apresentar. Então haverá uma reunião com lideranças no sábado à noite, no salão da igreja em Rio Negro, e no dia seguinte, no domingo, 9h30 da manhã, daqui a 8 dias, a apresentação deste pastor. Ok? Então, é bom que o pessoal saiba, quem tiver interesse pode ir lá participar, assistir o culto, participar do culto e também conhecer um pouco da pessoa que seria o candidato primeiro a se apresentar para esta vaga. Convido para louvarmos a Deus cantando o hino
número 13 do nosso cenário, lembrando que o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todo e qualquer nome na face da terra, nos céus, em todo lugar. E no 13, nome sobre todo nome. 173. É que nós lidamos com dois inários aqui, de repente, de vez em quando a gente faz uma confusão aí. 173. 173, nome sobre todo nome, esse mesmo. Obrigado pela correção. Ao vivo e a cores aqui da filmagem. Quero
frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem ir chegando à frente. No momento das leituras, quem puder ficar de pé, convido que estejamos de pé. A primeira leitura bíblica deste culto encontramos em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 8. Em seguida, anuncio a leitura do Evangelho. Conselhos sobre a oração. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus por todos. Orem pelos reis e por todos os que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com todo respeito a Deus e agindo corretamente. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, porque existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com as pessoas, Cristo Jesus, o ser humano que se deu a si mesmo para salvar a todos. Isso foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui mandado como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. E não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, isto é, os homens que são dedicados a Deus e que podem levantar as suas mãos em oração a Ele, sem ódio e sem brigas. Até aqui. Ok, obrigado. Evangelho, escolhemos a leitura, Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos 1 até o 7. João 14, 1 até o 7. Eu passo a ler. Jesus, o caminho para o Pai. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Até aqui. Ok, obrigado. Acho que eu fui para frente. Tá bom. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único caminho para a nossa salvação e para a nossa participação no reino de Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, tanto a palavra lá da carta a Timóteo, como também de João, capítulo 14, que nos quer lembrar, Senhor, que nós somos chamados a orar por todas as pessoas, também pelas autoridades do nosso país, para que venham a governar com retidão e justiça, para o bem-estar de toda a sociedade. Também a Tua palavra que nos lembra que Tu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o caminho que nos conduz a Deus e nos conduz à salvação. Assim queremos, Senhor, pedir perdão quando nos deixamos encantar por atalhos que o mundo oferece, filosofias de vida, outras propostas religiosas, e nos desviamos da Tua palavra e do Teu caminho. Assim oramos, assim pedimos o Teu perdão, Senhor, que a Tua palavra penetre em nossa mente, em nosso coração e dê muitos frutos em nossa vida.
nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Cuidado, pode assentar-se. Vamos cantar um hino que fala da importância da palavra de Deus. E agora essa numeração está certa. 1, 5, 2. 1, 5, 2. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Sábado passado, neste horário, este mesmo horário aqui das 7 até mais de 8 da noite, a Silvia e eu estivemos em Joinville, no aniversário do coral da nossa igreja, na paróquia onde trabalhamos durante 10 anos em Joinville, da paróquia Unida em Cristo. O coral fez aniversário de 30 anos. E lá estivemos participando da celebração, do culto, dos cânticos, do coral. Eles também convidaram corais de outras duas paróquias de Joinville. É bom, é importante, porque a gente também convida, outros corais para os aniversários da igreja, aniversários dos corais. E lá estavam também o coral da paróquia São Mateus, que é um bairro vizinho ali, bairro Bom Retiro, vizinho do Costa e Silva, e um outro coral da paróquia Redentor. Vocês já estiveram lá na paróquia Redentor, né? Já estiveram lá. Sei que o pessoal comentou que vocês já cantaram lá. Então eram 3 corais se apresentando naquela noite. Na verdade eram encontros corais, celebrando o aniversário de 30 anos do coral lá da paróquia Unida em Cristo. E aí depois então da apresentação dos corais, teve lá o vice-nodal trazendo uma palavra de saudação. O pastor local, lá trouxe então a mensagem do culto, com várias homenagens pelos 30 anos do coral. Os ex-pastores também foram homenageados. Na verdade eu fui o primeiro pastor daquela paróquia, fundação da paróquia luterana lá do bairro Costa e Silva, e também outros pastores estiveram lá também, e os pastores que vieram depois, e foi então um momento de muita alegria, muito abraço, muito reencontro com pessoas amigas. Algumas eu não via há mais de 15 anos. Então, compartilhando com vocês, vocês tiverem encontros corais lá em Caçador, também assisti, o culto que foi compartilhado, o culto na parte da manhã lá na paróquia de Caçador, com a participação dos corais que lá estiveram. Também a apresentação dos corais, a gente assistiu, foi postado. O Fábio postou para nós aí no canal da comunidade aqui luterana de Vila Nova, os 2 programas, o culto e a apresentação dos corais à tarde. E também a gente percebeu a alegria, a integração, o louvor a Deus e a dedicação dos coralistas na missão tão importante de testemunhar a fé em Cristo, o amor de Deus através do cântico, através da música, através dos coros que se apresentam nas comunidades. Então, compartilhando essas 2 alegrias.
ter estado em Joinville nesse encontro, e também de aniversário do coral, e também a boa acolhida dos irmãos na fé lá naquela comunidade, naquela paróquia, e também compartilhar um pouco, né, assistindo o programa que vocês participaram lá em Caçador, também estava muito bem organizado, belos hinos cantados, um programa muito edificante também. Quem não assistiu, assista, está lá postado no canal da comunidade de Mafra, e o culto está postado nas duas comunidades. O culto gravado lá em Caçador está postado no canal de Rio Negro e também no canal aqui da Vila Nova. Ok? Sim? Tá, tivemos um encontro muito festivo, de muita integração, muita alegria, na terça-feira à tarde, lá no sítio do Hernani da Shirley. Lá fomos acolhidos pela Shirley, pela equipe de cozinha lá que organizou o almoço, café da tarde. Tivemos mais de 60 senhoras participando, representantes da Oase de Rio Negro, da Oase da Vila Nova e da Oase também de Itaiópolis. Alguns homens foram de motoristas, né? Também tiveram a oportunidade de almoçar junto lá, se integrar também. Foi um encontro muito bonito, muito abençoado, onde nós tivemos essa boa integração, né, com o encontro paroquial dos nossos grupos, né, de Oase das 3 comunidades. Bem lembrado, Jussara. Então foi uma semana bem marcante na vida das 3 igrejas e das pessoas que participam desses eventos, né, encontro de Oase, encontro de corais. E hoje acontece lá em Rio Negro, então, o retiro dos confirmandos, lá em Rio Negro, no salão paroquial. Acontece o retiro dos confirmandos, adolescentes. Na nossa comunidade aqui em outubro, então, será promovido esse retiro. Bem lembrado. É tanta programação que a gente já nem dá conta, né, de compartilhar. De contar a viagem para Pissarras, né, que fomos há poucas semanas atrás. Um encontro muito grande também de grupos de Oase, lá no aniversário da Oase de Pissarras. Ah, vocês estavam junto lá também, né, Denise e Adilson. Foi bem bacana aquele encontro lá também. Seria isso. Convido para cantarmos, antes da mensagem deste culto, o hino 165, nos preparando para acolher a mensagem, hino 165 do nosso hinário. É uma oração, vamos cantar esta oração. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar, faz-me entender o teu querer, faz-me servir-te melhor. 165. Tive a oportunidade de compartilhar esse tema lá no encontro, lá no sítio da Shirley, na terça-feira à tarde. Várias pessoas reagiram de maneira bem positiva sobre esse tema, e por isso eu fiz algumas adaptações para compartilhar também com a comunidade aqui nesta noite. Então algumas de vocês vão ouvir de novo, né? Algumas coisas foram ditas lá, mas não tem problema. Tudo aquilo que a gente ouve de segunda vez, a gente guarda mais do que ouvido só uma vez. João 14, lá diz Jesus preparando os seus discípulos para a despedida. Jesus vai para a cruz, vai para a morte, vai se separar dos discípulos. Jesus preparando os seus discípulos para essa despedida, diz a eles: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não o teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Entretanto, Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesses me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus, o Pai, o Filho de Deus. Gente, esta palavra aqui é muito importante para a clareza da nossa fé, para a clareza de como nós vemos a pessoa de Jesus e também para nós não confundirmos o caminho que Deus propõe com os atalhos que o mundo oferece. Interessante que hoje à tarde, lá no ponto de pregação, na área rural de Campo do Tenente, às 3 da tarde, tínhamos culto lá em Campo do Tenente, e lá tinha uma roda então das famílias lá, a família Weber, 3, 4 famílias lá reunidas, filho, nora, neto, neta, só criança acho que tinha umas 8. Estávamos numa roda, umas 20 pessoas. E aí eu perguntei para eles: vocês sabem qual a diferença? E vocês sabem melhor do que eu, vocês moram aqui no sítio. Vocês sabem qual a diferença entre caminho e atalho? Qual é a diferença entre caminho e atalho? Aí a senhora, a esposa lá do seu Weber, uma delas, Cristina, disse: atalho é quando a gente quer encurtar o caminho. Atalho é quando a gente quer encurtar o caminho. Eu vou voltar de novo a essa história aqui do atalho e do caminho. Nós vejamos de início o que Jesus quer ensinar para os seus discípulos de tão importante nessa mensagem de despedida dos discípulos. Jesus, está indo para a morte, ele está indo para a cruz. Ele está dando suas últimas orientações para os discípulos que caminhavam com ele. Nos evangelhos nós temos um relato curioso. Certa vez Jesus caminhava, Jesus estava num barco, uma travessia com os discípulos, lá no lago de Genezaré. De repente se levanta um forte temporal, e aí o barco sacudido para lá e para cá, e eles clamam a Jesus: Jesus, tem piedade de nós, Senhor, salva-nos. E Jesus acordou, ordenou para o vento cessar, o vento se acalmou, e eles seguiram viagem. Num outro momento estavam só os discípulos no barco, numa outra ocasião. E no meio da noite, só eles no barco, meio escuro, meio querendo clarear, eis que eles avistam um vulto vindo caminhando sobre as águas, caminhando em cima das águas. Eles, assustados, apavorados, gritam: é um fantasma! Se você estivesse naquele barco, naquela madrugada, e viesse alguém caminhando sobre as águas, o que você iria pensar? Ia gritar também. A maioria ia gritar, ia pensar que era um fantasma. E aí Jesus diz: não temais, sou eu, não temais. E aí o Pedro interage dizendo: Senhor, se és tu que está vindo aí, ordena para que eu também possa caminhar sobre as águas. E aí Jesus responde: então venha. Pedrão, corajoso,
desceu do barco e começou a caminhar em direção a Jesus. Mas ele começou a olhar para baixo, assim, aquelas ondas ali, quem sabe aqui tem uns 25 metros, né, de profundidade. Ele começou a olhar mais para as águas do que para Jesus, mais para a tempestade do que para Jesus, mais para as ondas do que para Jesus. E o Pedro, em vez de começar a seguir caminhando, ele seguiu afundando. Aí ele grita, assustado, apavorado: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, puxou Pedro para cima e os dois foram e entraram no barco. Por que eu estou dizendo isso? Porque a percepção dos discípulos de que em Jesus habitava um poder maior do que o poder humano, isso aí era claro. Eles viram Jesus fazer tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas extraordinárias, curar um cego, curar um leproso, curar um paralítico lá, a vida inteira paralítico. Eles viram tantos sinais do reino de Deus manifestos na pessoa de Jesus, multiplicar os pães, multiplicar os peixes, transformar a água em vinho no casamento. Tantos sinais da presença de Deus e do reino de Deus, coisas extraordinárias. E agora Jesus diz: olha pessoal, a situação é a seguinte, eu estou partindo, estou indo embora, eu volto para a casa de Deus o Pai, mas vocês continuam tocando a vida de vocês, mas não se atemorizem, não se deixem dominar pelo medo, pela insegurança, pela falta de fé. Creiam em mim, creiam também em Deus o Pai, porque na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não o teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí a reação de Tomé: não sabemos para onde tu vais, Senhor, como saber o caminho? E aí Jesus vai ensinar para eles qual é o caminho. Jesus vai dizer para eles: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus o Pai, ninguém vai para o reino de Deus o Pai senão através de mim. E quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê Deus o Pai. E aí fica esta pergunta: será que eles entenderam o que Jesus estava dizendo naquele momento? Que Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Quando a gente fala o, é único. Quando a gente fala um, é um dentre outros. Uma pessoa. Uma dentre outras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Percebam vocês que o mundo oferece muitos caminhos, muitos atalhos duvidosos. E as religiões que existem no mundo apontam muitos atalhos. Eu poderia citar grandes religiões, como o islamismo, fundador, o profeta Maomé, um dos líderes de uma das tribos, na época, lá das tribos árabes, e ele perseguia e matava aqueles que não queriam seguir a sua religião, o seu Alcorão, a sua Bíblia, a Bíblia que ele escreveu em poucas semanas. A nossa Bíblia levou mais de 1000 anos para ser escrita, e Deus usou dezenas de pessoas que colocaram aqui o seu testemunho da sua fé, da sua caminhada com Deus, para escrever os vários livros que existem na Bíblia. Então é a caminhada de um povo com Deus no Antigo Testamento, e a caminhada dos discípulos e discípulas com Jesus no Novo Testamento. Aí aparece o Maomé, se tranca numa caverna lá, escreve uma Bíblia para os árabes, sai de lá com a Bíblia pronta, não sei se levou 40 dias, 45 dias, e passa então a determinar que todos os descendentes lá dos povos árabes sigam aquela religião, e quem não seguir vai ser preso, vai ser penalizado, vai apanhar, vai ser surrado, em alguns casos vai ser morto. Os infiéis podem ser presos e mortos, os que não seguem a mesma religião. Jesus Cristo alguma vez ensinou para surrar, prender ou matar os que não quisessem seguir a fé cristã? Nunca vi isso, nunca fez isso.
Mas milhões de pessoas seguem esta religião do Maomé. A sua liberdade de escolher um atalho, seguem este atalho. Lá no Japão, muitos na China, quem sabe na Coreia também, as Coreias, principalmente Coreia do Sul, onde tem liberdade religiosa. Na Coreia do Norte é regime totalitário, comunismo totalitário na Coreia do Norte, seguem o Buda, budismo, Buda, os ensinos do Buda, o pensamento, as meditações do Buda, as receitas do Buda, a disciplina do Buda. O Buda era um cara tão disciplinado que ele pesava 150 quilos, né? Ou mais. Isso é piada ingrata, né? Piada cretina, ingrata. Mas a verdade é que pessoas acham que o caminho é os ensinos do Buda, os ensinos do Maomé, os ensinos do Allan Kardec, do Espiritismo. O caminho, os ensinos espíritas do Allan Kardec. Muita gente segue os conselhos de uma macumbeira, de um curandeiro, uma filosofia de vida. Os pais do ateísmo, Marx, Freud, outros tantos pais do ateísmo. E com isso seguem atalhos. Atalhos são muitos. E também nas igrejas tem as tradições que servem de atalhos. E quem opta por um atalho de tradição e não pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, pode ser uma pessoa muito religiosa, uma pessoa de bem, uma pessoa moralmente correta, religiosa, mas não entendeu ainda que o caminho estabelecido pelo próprio Deus para perdão de todos os nossos pecados e para a nossa salvação, este caminho tem nome único: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, o que a Bíblia atesta aqui em João 14, em tantos outros versículos da Bíblia, como também 1 Timóteo, capítulo 2, que também foi lido agora há pouco, ali diz que Deus estabeleceu a Jesus Cristo como o único mediador entre nós e Deus. O único é único, não tem outro. Eu respeito as outras profissões religiosas, eu sou uma pessoa ecumênica, eu participo de missas, eu participo de eventos, de congressos, de celebrações, de formaturas, com outros pastores, com os padres, com os diáconos. Eu tenho profundo respeito com os irmãos e irmãs na fé, que professam a mesma fé em Jesus Cristo. E toda celebração ecumênica cristã tem como eixo somente Jesus Cristo. As leituras, as meditações, os hinos, as celebrações. Aquilo que é da tradição particular de cada denominação, cada um que responda por si. Eu respondo por aquilo que eu leio, entendo, pesquiso e compartilho nos grupos e nos cultos. Portanto, Maomé não é o caminho para Deus. Dentro do islamismo, o Buda não é o caminho para Deus. Também o Allan Kardec do Espiritismo não é o caminho para Deus. E também personagens bíblicos importantes, como os profetas, o Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, apóstolo Paulo, grandes apóstolos como Pedro, nenhum deles é o caminho. Também Maria, mãe de Jesus, grande serva de Deus, uma jovem, uma mulher íntegra, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. A Maria não é o caminho, ela aponta para Jesus, o seu filho, que é o caminho, porque além de ser filho de Maria, muito mais do que isso, ele é o Filho de Deus. Então eu queria deixar bem claro esta posição de que o único caminho para a salvação é Jesus, não tem outro caminho, a não ser que as pessoas queiram seguir algum atalho. E agora eu volto para a história do atalho. Aí eu provoquei eles lá no pessoal dos Weber, do Campo Tenente, com a seguinte pergunta: vem cá, quando vocês querem ir para Rio Negro, vocês moram aqui na área rural, aqui no interior, né, de Campo do Tenente, bem próximo da BR ali, um pouco antes lá aquele posto de pesagem ali, um pouco antes, entra lá para dentro, 1,5 km lá para dentro já é a casa dos Weber. Quando vocês querem ir para Rio Negro, qual é o caminho que vocês seguem? Nós vamos pelo asfalto. Puxa, que legal, que bom que vocês vão pelo asfalto. Alguém de vocês aqui costuma
ir para Rio Negro caminhando aqui no meio do mato? Não, isso aí é até perigoso, e vai pegar um atalho, se perde, não chega lá. Pois é, e por que vocês vão pelo asfalto? Porque esse é o melhor caminho. O melhor caminho é este. Vocês acham que para fazer esse caminho aqui chamado asfalto deu muito trabalho? Com certeza. Foram alguns anos o pessoal trabalhando para fazer esse asfalto aqui, que passa aqui pertinho da nossa casa. Deu muita despesa? Com certeza. Fazer um asfalto, uma BR, é trabalho, é despesa, meses e meses de trabalho. E para Jesus se transformar no caminho, será que deu muito trabalho? Será que deu muita despesa? Aí uma senhora disse: sim, deu muito trabalho, porque Jesus pagou com sua própria vida. Jesus pagou com sua própria vida para abrir o caminho para Deus o Pai. É isso. Para nós é fácil pegar a BR, pegar o asfalto, a estrada está pronta. Tem que pagar um pedágio ali, né? R$6,90 o pedágio ali na cruzada ali. Mas vai comparar com o que era anos atrás, pessoas de carroça, de cavalo, a pé, para ir na cidade, voltar da cidade. O caminho que Jesus preparou para nós custou muito sacrifício, a vida, o corpo, o sangue dele dado naquela cruz, mas está aí à nossa disposição. E como é que nós acolhemos? Acolhemos em fé. Então, se vocês seguem o melhor caminho para ir até Rio Negro, vocês não correm perigo de ficar perdidos no meio do mato, pegar um atalho, atravessar aqui no meio do mato, do campo, até chegar lá na cidade. Não, vocês conhecem o caminho, vocês sabem qual é o melhor caminho. Só que tem uma diferença. Jesus não é apenas um caminho para chegar à casa de Deus o Pai, o reino de Deus. Jesus é o caminho, não tem outro. Jesus tem as chaves do inferno e da morte, diz a Bíblia, e Jesus tem as chaves do reino de Deus. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o caminho, verdade e vida. Jesus é a porta de entrada para a salvação. Jesus é o bom pastor que nos alimenta, nos protege, nos conduz, nos cuida, nos livra dos lobos ferozes. Jesus é a videira verdadeira, unidos a Ele, damos muitos e bons frutos. Jesus é a água viva do perdão, da salvação. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é a única e a maior esperança para a pessoa cristã, porque é uma esperança que vai além desta vida, é uma esperança que entra no reino de Deus. Jesus estava morto e ressuscitou, reviveu. Ele é o caminho da ressurreição. Ele é o único mediador entre nós e Deus, não tem outro. Não tem outro mediador estabelecido pelo próprio Deus. Jesus pagou na cruz do Calvário um alto preço para construir essa estrada, esta ponte da nossa união com Deus. Jesus é a luz do mundo em meio a uma humanidade que segue tantas trevas. Jesus é aquele que nos ama, que nos comprou com seu próprio sangue, que pagou pelos nossos pecados, aqui e agora, nos oferece vida nova, como filhos e filhas amados de Deus, e mais do que isso, nos presenteia com a vida eterna com Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele sabia quem ele era desde criança. E quando ele foi reencontrado lá no templo de Jerusalém, com apenas 12 anos de idade, seu pai e sua mãe disseram: olha, filho, por que fizeste isto conosco? Angustiados estávamos à tua procura. O que ele respondeu? Vocês não sabiam que me cumpriam estar na casa de meu pai? Ora, que casa do meu pai? Ele estava no templo. Para ele o templo era a casa do meu pai. Tinha plena certeza de quem ele era.
Ele diz aqui em João 14 que Ele e o Pai têm uma união, uma comunhão tão plena, que quem está com Deus o Pai está com Ele, quem está com Ele está com Deus o Pai. Ele vai na nossa frente para nos preparar lugar no reino de Deus, e Ele foi na nossa frente. E com isso, meu amigo, minha amiga, eu quero deixar essa palavra contigo. Ora em nome de Jesus. Ora em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Crê, confia que Ele é o caminho, verdade e vida estabelecido pelo próprio Deus. O resto é resto. Não te iluda com atalhos humanos, mas percorre a estrada, o caminho estabelecido pelo próprio Deus. Eu encerro esta reflexão lembrando que as pessoas hoje em dia estão buscando atalhos nos relacionamentos descartáveis, atalhos também na sua vida emocional. Quanta gente drogada hoje em dia, tentando buscar uma compensação emocional, o seu vazio interior. E diz um dos autores que eu pesquisei o seguinte: vivemos hoje uma constante busca por atalhos, pelos caminhos mais curtos. Não há disposição para percorrer o longo caminho do discipulado seguindo a Cristo. A maioria prefere os atalhos. Não há perseverança, não há comprometimento de muitas pessoas, não há busca de primeiro lugar o reino de Deus. E quando se ensina no Evangelho a importância da piedade, da humildade, da caridade, do amor, da bondade, da paciência, da lealdade, da fidelidade, da gratidão, vemos um mundo onde a maioria das pessoas seguem os atalhos da ambição, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da pressa, da luxúria, da inveja, da traição, da inconstância, do ciúme. Somos uma geração que é desafiada a abandonar os atalhos que o mundo oferece e a decidir-se pelo caminho, verdade e vida, o sentido maior da existência, que é pertencer a Cristo, é escolher o caminho que o próprio Cristo estabeleceu. Ele é o caminho. Encerro esta meditação, gente, lembrando de uma situação, uns 2 anos atrás, estávamos almoçando com as netinhas lá em casa. Na época, a Vicky tinha 4 aninhos, agora tem 6. A Catarina tem quase 8 agora, na época tinha 6 anos, 6 e pouco. Naquele dia lá eu fiz a oração na hora do almoço, agradecendo a Deus pelo alimento, pela refeição, Deus proteger todos, né? Papai, mamãe, vovô, vovó, o cachorrinho delas também, né? Você lembra do cachorrinho? Simba. Simba veio depois, assim, outro cachorro naquela época, a Sky. E aí eu terminei a oração, nisso a pequenininha de 4 anos disse: vovô, o que foi, Vicky? O vovô esqueceu uma coisa. O que foi que o vovô esqueceu na oração? O que o vovô esqueceu na oração? O vovô não disse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, 4 anos de idade. Você tem razão, Vicky. O vô esqueceu. Não é que o vô esqueceu. É que o vô sabe que não é obrigado a toda oração terminar com a mesma frase. Em nome de Jesus. Nós estamos orando para Jesus, entregando para Deus e para Jesus a nossa oração. Mas quão importante é nós não perder a clareza de que a nossa oração é feita para Jesus, em nome de Jesus, e pedimos a bênção de Deus a partir das virtudes de Jesus e não das nossas virtudes. Então agora eu já me cuido bem mais quando nós estamos lá em casa para fazer oração, porque eu não seja exortado, corrigido, em nome de Jesus. Quão importante é que a gente viva uma vida em nome de Jesus, os nossos relacionamentos com as pessoas em nome de Jesus, a nossa integridade ética em nome de Jesus, as nossas prioridades de tempo, também no servir na igreja, no servir a Cristo, ou na sociedade, em nome de Jesus.
nos abençoe e nos conduza sempre de novo, seguindo a Ele o caminho, verdade e vida. Amém. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Jesus, que Tu pagaste um alto preço naquela cruz, com a Tua vida, Teu corpo, Teu sangue, para perdão de todos os nossos pecados, para vencer todo e qualquer poder do maligno e para nos contemplar com Teu amor, sermos adotados como Teus filhos e filhas amados e também no futuro podermos participar do Teu reino, o reino de Deus, o reino dos que seguem a Jesus como caminho, verdade e vida. Assim, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos ensina, nos alerta e nos chama sempre de novo a Te seguir e a Te servir. Assim oramos, assim pedimos, que nós possamos dar sempre um bom testemunho que Tu, Jesus, é o único mediador, estabelecido pelo próprio Deus, o único mediador entre nós e Deus. Assim oramos, que assim possamos perseverar no Teu caminho, em meio a um mundo que oferece tantos atalhos. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Pedimos e agradecemos. Amém. Convido para cantarmos o hino de gratidão a Deus, o hino de momento da oferta também deste culto. Referência, o pessoal traga a oferta aqui diante do altar, das cestinhas aqui diante do altar. Oferta de gratidão a Deus e compromisso com a missão da igreja. O hino cantado agora, Obrigado Pai Celeste, número 477. Eu não enxergo o placar daqui, pessoal. 477. Para orarmos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, também os momentos de descanso, que Deus abençoe a nova semana que começa amanhã, possamos sempre mais andar nos caminhos de Deus e dizer não para os atalhos do mundo. Assim oramos e assim pedimos que a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, se renove sobre a nossa nação e dê sabedoria e discernimento ao povo brasileiro, para que venha fazer boas escolhas nestas eleições, de pessoas que possam de fato estar comprometidas com o bem-estar da nossa cidade, nossa região, nosso país, nosso estado. Assim oramos e pedimos em Teu nome, Jesus Cristo, que nos dê a sabedoria que vem de Ti
a escolha das autoridades que estarão governando nos próximos anos no nosso país. Amém. Uma boa noite a todos vocês. Vamos todos com a bênção e o cuidado, a proteção de Deus. Amém.